Eu estou aqui de volta com a psicóloga Lília Leis. Conforme nós prometemos, nós vamos continuar falando sim sobre o Setembro Amarelo. Nós temos ainda muita coisa importante para falar sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças que estão por trás aí do suicídio, não é isso mesmo? Com certeza. A maioria dos casos, como a gente já tinha colocado, sempre tem uma doença, um transtorno mental por detrás daquele ato. Como eu falei, no topo da lista está a depressão, o transtorno bipolar, mas muitas outras podem fazer parte aí desse quadro de fatores, desse grupo de risco. Né? A depressão, ela pode ser silenciosa. Você pode estar convivendo com alguém no seu trabalho e essa pessoa está convivendo com você, está trabalhando, passando os dias normalmente, e ela pode estar enfrentando um quadro de depressão e ninguém perceber. Né? O transtorno bipolar também, com suas características próprias, numa situação, em determinado momento, a pessoa está bem. Ela mesma pode se enganar com o próprio, elaborando um diagnóstico próprio de que já está bem. Né? Mas, na verdade, é só uma fase. O transtorno bipolar, logo em seguida, vem uma fase que vai levá-la para um quadro de depressão, um quadro mais complicado. E aí, quando você está passando por um transtorno mental, você precisa de ajuda. Na campanha, lá nos Estados Unidos, onde surgiu o Setembro Amarelo, quando a família e os amigos resolveram dar início a essa campanha, na fitinha tinha escrito: se precisar, peça ajuda. E esse é o objetivo do Setembro Amarelo. Quem está passando por alguma situação, uma doença mental, um transtorno mental, se precisar, peça ajuda. Não considere como uma situação de eu estou me expondo, eu estou com mimimi, não é nada disso. Tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso quando a gente está convivendo com essas pessoas. A depressão, a última coisa que uma pessoa quer ouvir, precisa ouvir, é aquela frase tão famosa: sai dessa cama, o dia está bonito, vamos lá fora, vamos para a festa. Essa pessoa não quer fazer isso. Ela não sente vontade de fazer isso. Então, quando ela dá um sinal de que está levantando da cama, eu estou usando um termo aqui que talvez seja é só para dar uma visão de que a pessoa está tendo um quadro de melhora. Levantar da cama pode ser no sentido figurado ou não. Então, quando essa pessoa apresenta uma melhora, uma pequena melhora, a gente pode sim inserir uma motivação, vamos. Mas quando essa pessoa está realmente num quadro de depressão profunda, ela não precisa escutar não precisa ser forçada a nada. Ela não é uma falta até de consideração, de respeito com essa pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado no tratar com essas pessoas. O transtorno mental precisa de tratamento. Se não tiver tratamento, esse quadro pode evoluir, sim, para uma ideação suicida, para uma tentativa de suicídio. As pessoas que já tentaram suicídio são o grupo principal de risco. As pessoas que têm depressão e transtorno bipolar também segue no topo da lista, também, que são que estão no quadro dos fatores de risco. Mas é isso, a gente precisa olhar para o outro, perceber os sinais que essa pessoa está emitindo e, às vezes, nem a própria pessoa está percebendo, mas aí quem está do lado tomar providências para ajudar, de alguma forma. Talvez você não saiba como fazer, mas, de alguma forma, você precisa ajudar, encaminhando essa pessoa para um profissional. O tratamento, como a gente tem falado em alguns vídeos anteriores, são duas vias, que é o farmacológico e o terapêutico. Um não vive sem o outro. Então, o tratamento de depressão, de doença mental, precisa ser tratado dessa forma, farmacológico e terapêutico. E nós sabemos que todos somos seres humanos, né? Nós somos passíveis de estar em algum momento triste. Como que a pessoa pode identificar que aquela tristeza, aquela apatia, aquele desânimo não é uma tristeza comum, mas sim proveniente de uma depressão?
O tempo. Em primeiro lugar, o tempo, né? Porque às vezes você está triste porque perdeu um amigo, porque terminou com o namorado, porque não passou naquele concurso, perdeu o Enem. Você está triste por conta disso. É diferente de uma depressão, que é um quadro de isolamento, é um quadro de embotamento por várias semanas. Se você está triste por uma situação momentânea, você vai ficar por alguns dias naquela situação e depois volta à sua vida normal. Vai trabalhar, vai comer, vai se divertir, vai sair e tal, enfim. Mas quando você permanece nessa situação por vários dias, várias semanas, é hora de buscar ajuda. Tá? Aí é um quadro mesmo de depressão. Importante aí, né, o que foi abordado aqui hoje nessa entrevista, onde a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre a depressão, sobre todos os transtornos que podem levar, sim, ao suicídio. E tem muitos outros assuntos ligados a esse tema que nós vamos trazer aqui ainda. Essa entrevista continua, mas agora eu volto com vocês aí no estúdio.